Ok, pessoal, são 9 horas em ponto. Deixa eu ligar aqui. São 9 horas em ponto e vamos hoje reiniciar as apresentações de 2021. E para reiniciar em grande estilo, estamos convocando o Dr. Ronaldo Alexandre para apresentar a palestra sobre ruído e a doutora Cíntia Pedroso para moderar a apresentação do Dr. Ronaldo. Então, Cíntia, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que ruído é um item tão importante na aposentadoria especial? Pois é. Boa noite a todos. Eu, inicialmente, queria agradecer a você, Henrique, por estar aqui nessa apresentação hoje e pela iniciativa que você teve de fazer essas reuniões com os peritos do Brasil, porque é sempre enriquecedor, né? Cada um trazer a sua experiência e acho que cada vez mais a gente for agindo de uma forma padronizada, os nossos laudos, nas nossas condutas, isso vai ser sempre enriquecedor para a categoria, né? A aposentadoria especial é um tema assim, muito vasto, né? Temos, enfim, inúmeras legislações e surgem decisões judiciais novas que acabam mudando também alguns pareceres nossos. Então, é um tema assim, que sempre vai ser estudado e revisado com frequência. E ruído, dentre os agentes todos, é o mais prevalente, né? Porque, enfim, qualquer ambiente de trabalho, a gente está sempre exposto a ruído, né? Está em todo lugar. Como os demais agentes têm uma série de legislações, quer dizer, conforme o período laborado, o nível de ruído para enquadramento vai ser diferente, a técnica que é exigida é outra. Tinha a questão do EPI, que até um tempo atrás, se havia essa informação do EPI eficaz, a gente afastava, e veio uma decisão judicial que derrubou isso, então agora tem que ter informação, mas isso não deixa de enquadrar, né? Enfim, é um agente que tem várias nuances, está muito presente nos nossos PPPs, e então acho que vai ser bastante interessante essa fala hoje do Ronaldo. Acho que tenho certeza que vai ser uma excelente apresentação, e estamos aqui no final, a gente está para a pergunta, tá bom? Ronaldo, então, boa noite, a palavra é sua e faça uma ótima apresentação. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, primeiro, parabenizar o Dr. Henrique pela iniciativa, né, que ele me cutuca desde o ano passado para a gente iniciar uma discussão de aposentadoria especial. E aquela história, água mole em pedra dura, né, tanto bate até que dá certo. Né? Então, parabéns, Henrique, a iniciativa, ela já mostra sinais de sucesso e que se continue, né, com muita regularidade. A aposentadoria especial é um tema muito interessante e eu entrei no INSS no concurso de 2005. E a aposentadoria especial naquela época era coisa de doido, né? Ou seja, só se metia com a aposentadoria especial quem não tinha opção, ou então quem era maluco o suficiente para estudar. Entrei. Tem alguém aí com o áudio aberto? Eu vou pedir para fechar o áudio, por gentileza. E, antes de mais nada, agradecer a participação de doutora Cíntia, né? E é uma honra estar aqui, por quê? Porque esse espaço já foi ocupado por grandes nomes dentro da perícia federal, né? Já tivemos aula da doutora Rosileide, da doutora Cleide, da doutora Carla Schmitz, do nosso grande mestre, nosso grande oráculo, doutor Onizes, né, que tem respostas para todas as perguntas. E se eu estou aqui hoje, sem sombra de dúvida, é por caridade do doutor Henrique, né? Sem dúvida, não tem nada a ver com a minha competência. É uma atitude piedosa de doutor Henrique de me colocar aqui hoje. Então, vamos discutir sobre esse agente nocivo, que é o agente mais prevalente no ambiente ocupacional, que é o ruído, né? Para quem está me conhecendo agora, eu sou do Ceará,
resido e trabalho na cidade de Quixadá, né, que só tem uma agência do INSS, uma cidade muito agradável que fica a 160 quilômetros de Fortaleza. Foi onde, na cidade onde foi rodado o filme Shaolin dos Sertões. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, antes da gente falar de ruído, a gente tem que falar primeiro o que é som, né? Eu vou pedir desculpa para vocês, assim, parece que eu estou ignorando vocês, mas é porque eu estou vendo uma outra tela, não estou olhando diretamente para o notebook. Então, assim, o que é som, né? O som é uma onda de dilatação mecânica que se propaga através de um meio qualquer, seja ele sólido, líquido ou gasoso, né? E o som, na verdade, ele é formado, que o provoca essa onda de progressão é a progressão da energia, de diferentes tipos de energia, mas no caso, a energia mecânica é a principal, né? Que se divide em dois tipos, energia potencial e energia cinética, né? E essa onda de energia se deslocando através de um meio material, seja ele sólido, líquido ou gasoso, ela vai produzir ondas de dilatação e de compressão da matéria. Essa definição de som, ela tem uma consequência direta, que é não existe som no vácuo. No vácuo não há som. Aqui a gente tem exemplos de ondas de dilatação mecânica, dilatação e compressão mecânicas, né? Tá todo mundo ouvindo? Todo mundo está ouvindo aí? Tá bom o áudio? Pronto. Então, aqui nós temos exemplos de ondas mecânicas, né? Aqui um exercício de crossfit, né? Que é o exercício da corda, onde o atleta, ele chacoalha a ponta da corda e a onda, ela percorre toda a extensão da corda, né? Então, ele adiciona energia cinética na ponta da corda e esse fluxo de energia ele vai deformando a matéria, dilatando e comprimindo ao longo de toda a corda. Aqui outro exemplo do lado de uma onda de dilatação mecânica, que é o mesmo efeito da corda, só que em vez de ser a corda é a crosta terrestre, né? Então, o terremoto, né, que é justamente produzido por variações, transmissões de energia mecânica por uma placa tectônica. E, por incrível que pareça, como o som e as ondas tectônicas, elas são ondas mecânicas, né? A escala de Richter, que mede os terremotos, é uma escala logarítmica muito semelhante à escala de Bell, de variação de nível de intensidade sonora, né? E se a gente pudesse ver uma onda sonora, como ela se pareceria, né? Como seria uma onda sonora se pudéssemos vê-la? Então, essa aí, gente, é uma representação matemática, computacional, do aspecto mais provável de uma onda sonora de um único tom, né? Então, as ondas, elas são esféricas. Elas se propagam no espaço em 360 graus em todas as direções. E uma das propriedades da onda, diferente das partículas de matéria, é que uma onda pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Dependendo do meio em que a onda se propague, a onda ela pode colidir com ela mesma, interagir com ela mesma, alterando sua trajetória e sua direção, mantendo constante a sua velocidade, né? A gente tem uma representação que vem geralmente do ensino médio da onda como sendo aquele Szinho, né? Aquela senoide. Aquilo ali, na verdade, não é a representação de uma onda. Aquilo ali é a secção transversal de uma onda que se propaga em um de dois meios que tem índice de refração diferentes e eu tenho a deformidade na superfície do meio mais denso. Então, vamos lá? Bom, então, uma coisa que deve ficar bem claro, né, é que o som é um fenômeno físico cuja existência não depende da percepção humana. Então, aquela pergunta filosófica do experimento mental de Berkeley, que diz, né? Se cair uma árvore na floresta e não tiver ninguém perto para ouvir, existirá som? A resposta é sim, meu filho, porque o som é um fenômeno físico que não depende da percepção humana para existir, né? Isso nos traz a imperfeições de conceitos clássicos que até hoje estão na literatura.
As propriedades do mundo natural, nos primórdios da ciência, século XIX, início do século XX, né, eram medidas através dos sentidos humanos, visão, audição, tato, paladar, olfato, e essas propriedades que dependem do estímulo sensorial são chamadas de propriedades organoléticas. Tá? Então, nas descrições científicas do século XIX, do começo do século XX, era muito comum encontrar o ácido tem sabor azedo, e até agora no século XXI, né? Por exemplo, esse conceito da medicina legal do professor Higino de Carvalho Hércules, né? As lesões pós-mortem por agentes corrosivos formam lesões apergaminhadas de cor marrom escura. Então, ou seja, uma descrição visual de uma lesão para dar sua característica, né? Esse aqui é extraído do livro de medicina legal do professor Higino Hércules. Então, essas propriedades que dependem do sentido são chamadas propriedades organoléticas. Bom, e o conceito clássico de som, ele é imperfeito. Ele diz que o som é uma sensação auditiva, né, provocada por variações de pressão geradas por uma fonte vibratória. Bom, se o som é uma sensação auditiva, que exame seria esse aqui? Seria um ultraluz, né? Já que eu não posso ouvir, isso não pode ser som, né? Então, é uma imperfeição do conceito clássico de atrelar um elemento físico que pode ser mensurado a uma sensação humana, né? Isso é imperfeito, é incorreto. Hoje em dia, com as técnicas apuradas de mensuração, não se justifica mais, tá? Então, se você tem o ultrassom, né? Aqui é um exame de ultrassom Doppler, né? Que tem esse nome justamente por causa do físico que descobriu esse fenômeno, né? Doppler, de fontes sonoras que se deslocam em direções, em sentidos diferentes, acabam alterando o comprimento de onda. Então, se você tem um ultrassom, você pode ter também o ruído ultrassônico, né? Então, a definição clássica de ruído, essa é a que mais me irrita, é a que mais me causa, vamos dizer assim, irritação, que diz que o ruído pode ser definido como um som indesejável, errático, intermitente ou com oscilação estatisticamente aleatória. Meu filho, isso para mim não é a definição de ruído, isso para mim é a definição de uma música do Pablo Vittar, né? E essa história de ser, o ruído é um som indesejável, o ruído é um som desagradável. Você vê aqui que o show tá cheio, né? O som é indesejável e tá aqui, tem quem goste, né? Então, o que é indesejável para mim pode ser agradável para outra pessoa. Então, é uma definição imperfeita. Não podemos definir ruído dessa forma, né? Os elementos da onda sonora, né? A onda sonora, como o próprio nome já diz, é uma onda, né? E a onda ela tem uma série de características específicas. O movimento oscilatório, ele é apenas a representação unidimensional do movimento circular. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês. Imagine que eu tenho aqui um movimento circular, tá certo? E eu reduzo esse movimento apenas a uma dimensão. Eu mudo aqui o sentido de deslocamento, né? Tá? Eu mudo a direção. Então, você vai deixar de ver um movimento circular e passar a ver somente um movimento harmônico ou vibratório, né? Tá certo? O movimento harmônico simples é aquele movimento em que o vetor velocidade tem direção oposta periodicamente ao vetor deslocamento, tá? E há uma repetição harmônica de modo que o movimento ele se torna oscilatório, né? O comprimento de onda é a distância entre dois pontos da onda que estão em concordância de fase, quer dizer que eles estão no mesmo local da onda. Para facilitar, se estabelece o comprimento de onda como a distância entre duas cristas de onda e dois vales, né? Crista é o valor de maior amplitude, vale é o valor de menor amplitude.
Por exemplo, quando se diz que o surfista está na crista da onda, o que é que isso significa? Que ele está justamente se equilibrando ali no ponto mais alto da onda, né? Que é muito difícil, né? Só os melhores conseguem fazer isso. A amplitude da onda é o valor máximo, justamente chamado crista, e o valor mínimo é o vale, né? E quando uma onda ela produz pontos de máximo, mínimo e pontos de zero constantes, esses pontos são chamados de nós, né? Se duas ondas elas têm o mesmo comprimento de onda e têm interferência construtiva ou destrutiva, elas se equilibram produzindo pontos constantes de zero, valor máximo e valor mínimo. O ponto zero é chamado de nó ou nodo e o ponto máximo ou mínimo é chamado de antinodo. Isso é muito conhecido por quem pratica música, é o fundamento das escalas musicais. E a frequência da onda é o número de oscilações por unidade do tempo, por unidade de tempo. Essa aqui, gente, é a representação clássica dos elementos da onda que a gente está acostumado a ver no ensino médio, né? Então, você tem um componente de velocidade vetorial. Isso quer dizer que a onda ela tem uma direção e ela tem um sentido e ela se desloca através do tempo. Por quê? Porque velocidade é a grandeza física que mede a maneira pela qual o espaço está variando no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial. E o que seria a aceleração? A aceleração seria a grandeza física que determina a maneira pela qual a velocidade está variando no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial. Então, se a onda tem velocidade, significa que ela se desloca no espaço no decorrer do tempo. O comprimento de onda é esse que está aí em verde, como vocês podem ver, não é a distância entre duas cristas, é a distância entre dois pontos da onda que estão em concordância de fase, tá certo? E amplitude é justamente a distância do ponto zero, de referência, né, até o valor máximo ou o valor mínimo da onda. E a frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Um ciclo por segundo, ou seja, um ciclo, né, ou um vai e volta, uma oscilação por segundo, é uma medida correspondente a 1 Hz. Né? Vamos lá. E nós temos, de acordo com as frequências, né, com o número de ciclos por segundo, o número de Hertz, nós temos o chamado espectro sonoro. A gama audível, ela vai de um mínimo de 20 Hz, que é o limiar mínimo de audição, até 20 kHz ou 20 mil Hz, tá certo? Essa é a gama audível de sons, tá? Abaixo da gama audível, ou seja, abaixo de 20 Hz, né? Nós temos o chamado infrassom. Exemplos de infrassom. Existem muitos infrassons na natureza, que são sons que o ouvido humano não pode captar. Por exemplo, o canto das baleias é um infrassom. Né? O apito para cães, que ele geralmente em torno de 15 Hz, é um infrassom. Para você, meu amigo Henrique, que nunca ouviu o grito da girafa, o rugido do rinoceronte, o grito de amor do hipopótamo, né? Todos esses são infrassons. E nós humanos percebemos infrassons como vibrações. Os infrassons, como eles têm comprimento de onda muito longo, eles se deslocam a grandes distâncias. Então, uma baleia pode cantar para outra que está em outro oceano, em outro continente, do outro lado do mundo, né? E os ultrassons são os sons que têm frequência acima de 20 kHz, né? E aí nós temos o sistema de ecolocalização dos morcegos, o chamado radar dos morcegos, é feito por gritos e reflexão de ecos de ultrassom, e os exames de diagnóstico médico. Então, está totalmente errada aquela definição que diz que o ruído é um som desagradável. Por quê? Porque existem ruídos que nós não podemos ouvir. Existem ruídos ultrassônicos e existem ruídos infrassônicos. Seguindo, pessoal. Como eu já falei, né, nós percebemos os infrassons como vibrações, né?
Então, vamos ao ruído propriamente dito. Essa é a representação gráfica de um ruído. O que é o ruído? É uma onda sonora desarmônica e irregular com amplitude e frequência variáveis de forma randômica ou aleatória. O ruído é o agente. Você vê que não tem. Você olha aí na representação gráfica de ruído, você não tem um padrão de repetição. Então, amplitudes e frequências variáveis de forma aleatória. É isso que é o ruído. É o agente nocivo mais prevalente no ambiente laboral e, misteriosamente, a gente não entende por que a vibração não é o segundo agente nocivo mais prevalente, porque as fontes de ruído geralmente, quase sempre, são fontes de vibrações, né? Para estudar ruído, a gente vai ver muito falar de logarítmico, né? E o que é logaritmo? Logaritmo é a mesma coisa que potência, que potenciação. Logaritmo e expoente é a mesma coisa, são só duas maneiras diferentes de falar a mesma coisa, tá certo? Então, log de x na base 10 igual a A significa que 10 elevado a A igual a x. Então, é a mesma maneira de falar a mesma coisa. Qual é a diferença? É que em uma função a escala está aumentando e em outra função a escala está decrescendo. Então, tanto as escalas exponenciais quanto as escalas logarítmicas, elas têm, ou melhor, tinham uma função de facilitar os cálculos matemáticos. Por quê? Né? Porque o logaritmo, como o logaritmo é expoente, né, vocês lembram aí do colégio, né? Quando a gente multiplica dois números exponenciais, nós somamos os expoentes. Quando a gente divide dois números exponenciais, nós subtraímos os expoentes. Então, o logaritmo era um artifício matemático que permitia que você transformasse multiplicação em soma e divisão em subtração. E isso facilitava vários cálculos quando os números eram astronômicos ou infinitesimais. Com o advento da computação, essa soma, as tábuas de logarítmicos, elas praticamente perderam a sua utilidade. Hoje só são usados por aqueles aficionados em matemática. Aqui eu apresento para vocês o italiano Antonio Meucci, né? Meucci era um cientista que ele inventou um aparelho que transmitia a voz de uma pessoa para outra à distância através de impulsos elétricos. Meucci chamou esse aparelho, está aqui a imagem dele, né, de teletrofono, e ficou conhecido popularmente como telégrafo falador. Mas, como na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se copia, o que importa não é inventar primeiro, é patentear primeiro. E quem patenteou primeiro o telefone foi Alexander Graham Bell. Né? Bell trabalhou com Meucci e por alguns períodos e acabou lançando a patente do telefone, né? Mas hoje, reconhecidamente, inclusive após um longo processo judicial das famílias, Antônio Meucci é considerado o inventor oficial do telefone. Bell também teve uma contribuição muito grande no desenvolvimento do estudo da linguagem de pessoas surdas. Ele apenas cometeu um erro porque Bell acreditava que era necessário oralizar o surdo. Ele não reconhecia a eficácia da linguagem de sinais, né? Todo gênio sempre dá uma bola fora, né? Por exemplo, Einstein não acreditava na mecânica quântica, ele dizia que Deus não jogava dados, né? Estava enganado, pobrezinho, né? Então, Bell, ele empresta seu nome a uma unidade de medida que a gente usa muito na avaliação do ruído, que é a unidade de medida adimensional, tá? E ela faz uma comparação entre potência. O que é potência? Potência é trabalho sobre tempo. O que é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. A unidade do trabalho é o joule, a unidade da potência é o watt. E o que é força? Força é massa vezes aceleração. Todas grandezas vetoriais que
indicam deslocamento de energia numa determinada direção e em um determinado sentido. Então, o Bell é a comparação entre uma potência medida e um valor que você toma como referência. E a razão Bell é o nível de potência definido pelo logaritmo entre a potência que você mede e uma potência que você toma como nível horizontal de referência. 1 decibel, por definição, é 0,1 Bell, ou a 10ª parte do Bell, tá? Então, como o Bell é uma grandeza adimensional, nós podemos ter o Bell, a razão Bell, associada a diferentes situações. Por exemplo, você tem o decibel mecânico, que equivale aproximadamente a 1 miliwatt. Você tem o decibel elétrico, que equivale a aproximadamente 0,7 milivolts, na verdade, 0,775 milivolts. E você tem o decibel do nível de intensidade sonora, que é aproximadamente 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Essa quantidade de energia, né, de intensidade sonora, que é potência sobre área, né, que é a potência sonora que é transmitida a uma área específica, né, que pode ser em metro quadrado ou em centímetro quadrado, né? Então, o decibel do nível de intensidade sonora de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, ele corresponde ao limiar humano de audição. 1 decibel corresponde, em termos práticos, à menor mudança de volume perceptível por um ser humano. Vamos seguindo? Gente, está muito rápido? Estão entendendo? Está indo bem, está tranquilo. Bom, então vamos seguir. Se tiver confuso, eu posso voltar, por favor, viu? Tá bom. Então vamos lá. O nível de intensidade sonora. O que seria o NIS, né? O nível de intensidade sonora. Uma vez que uma onda sonora nada mais é do que uma onda de energia mecânica, né? O que é energia mecânica? É a variação entre energia potencial e energia cinética através de um meio material que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, uma vez que uma onda sonora é uma onda de energia mecânica, é possível medir sua intensidade, tá? A grandeza e intensidade sonora corresponde à potência. O que é potência? Potência é a variação do trabalho sobre a variação do tempo, onde a variação do trabalho é a variação da força pelo deslocamento horizontal, tá? E qual é a unidade da potência? É o watt. Qual é a unidade do trabalho? É o joule, né? O nome Watt vem de James Watt, que foi o inventor da máquina a vapor, né? O Watt descobriu a máquina a vapor quando era criança, quando tinha 12 anos de idade, né? Fazendo uma travessura. Ele tapou o bico da chaleira que a sua mãe estava usando para cozinhar, a chaleira explodiu e destruiu a cozinha, né? Naquele momento ele percebeu que poderia usar a energia do vapor para mover grandes objetos. Então, a intensidade sonora corresponde à potência, trabalho sobre tempo, transmitida por uma onda sonora a um setor de superfície de esfera, porque, lembre, as ondas são esféricas, se deslocam 360 graus em todas as direções, né? Que seja perpendicular ao raio da frente de onda, cuja área corresponda a 1 centímetro quadrado. A lei de Flechtner e Weber diz que a sensação de um indivíduo a um estímulo sonoro é proporcional ao logaritmo da razão do nível de intensidade sonora em comparação ao limiar de audibilidade humano multiplicado por uma constante de proporcionalidade. Tá certo? Então, de acordo com... Isso aqui é apenas a razão de Bell associada à audibilidade do ouvido humano, né? Então, a lei de Flechtner e Weber é essa, S igual a K log de I sobre zero, né? Onde zero é o limiar de audibilidade do ser humano, que é 10 a menos 12 watts por metro quadrado ou 10 a menos 16 watts por centímetro quadrado. Isso significa que o estímulo sonoro ele tem que aumentar muito, ele tem que aumentar exponencialmente para que o indivíduo perceba uma sensação de que houve um aumento de volume, um aumento de som. E o que seria o nível de pressão sonora?
O nível de pressão sonora NPS, né, a grandeza em nível de pressão sonora, corresponde à força, onde força é massa vezes aceleração, transmitida por uma onda sonora a uma superfície. Então, pressão, gente, para quem não se lembra, é pancada, né? Pressão é porrada, né? Pressão é a quantidade de energia transmitida por uma força a uma determinada área. Todo mundo sabe o que é pressão. Você já tentou enfiar um prego numa parede, invertendo a posição do prego? Você tem aqui, você vai pregar um quadro, você vai aqui martelar um prego na parede, tá? Aí você inverte a posição do prego. Você coloca a cabeça do prego apoiada na parede e fica batendo na ponta do prego. O prego vai entrar? Não. Agora, se você inverter o prego para a posição correta, colocar a ponta do prego na parede e bater na cabeça do prego, o prego vai entrar na parede. Mas a força do seu braço não mudou. A força é a mesma. O que é que mudou? A pressão. É por isso que o prego entra na posição correta, né? O lusitano, não posso falar isso não, porque essa aula é em nível nacional, né? O sujeito de Pelota de Minas, né, chega a dizer assim, não, esse prego é dessa outra parede, né? Esqueçam que eu disse isso, por favor. Doutor Henrique, coloque a censura para maior de 18 anos nos comentários, né, para evitar problemas. Então, a unidade de pressão é o Pascal, que é o Newton por metro quadrado, né? O limiar de audibilidade do ser humano é 2 vezes 10 a menos 5 pascais, ou seja, 0,00002 pascais, né? E por convenção, esse nível de pressão sonora é intitulado 0 decibel, tá? E o limiar de dor ocorre quando a pressão sonora atinge 200 pascais, que corresponde a 140 decibéis. Se você aplicar a equação de Fleschner-Weber para fins de mensuração trabalhista e previdenciária, o nível de pressão sonora, medido em decibéis, corresponderá ao logaritmo da razão entre a pressão sonora aferida no ambiente examinado e a pressão sonora de referência, que, pelas leis trabalhistas, é convencionada como 20 micropascais. E a constante de proporcionalidade, ela, para fins trabalhistas e previdenciários, é 20. Então, essa é a forma do nível de pressão sonora. Meu filho, alô, alô, baby, você precisa calcular nível de intensidade sonora, você precisa, quando pega um PPP, calcular nível de pressão sonora. Não, você não precisa, porque o dosímetro já faz tudo isso automaticamente. Essa mensuração ela é feita por medidores chamados de dosímetros, né? Ou decibelímetros. Eles fazem a leitura em decibéis e são definidos já de fábrica a partir da pressão de referência P0, esse zero aqui era para estar subscrito, perdão, de 20 micropascais. Aqui não é PO não, viu, gente? É P0, ó, subscrito, que é a pressão de referência, que é o nível de audibilidade humana, tá? E aqui exemplos de dosímetros de ruído, né? Tá? Existe uma equivalência entre os decibéis e os níveis de intensidade sonora e entre os decibéis e os níveis de pressão sonora. Eu retirei os níveis de pressão sonora dessa tabela, senão a tabela ia ficar muito grande, né? Tá? De modo que você tem 140 decibéis, que corresponde a uma intensidade sonora de 100 watts por metro quadrado, né? É o limiar de dor. Maior que a turbina de um avião a jato, que corresponde a 120 decibéis, e o limiar da audição, que é 0 decibel, é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, né? E aí vocês veem aí na tabela, né? Essas medidas elas não são exatas, os próprios dosímetros já sugerem, né? Tá certo? Uma via movimentada, por exemplo, uma rua movimentada, aproximadamente 60 decibéis. Um caminhão acelerando, aproximadamente 80 decibéis, né? Um ambiente silencioso, como um campeonato de xadrez, né? 20 decibéis, e assim por diante. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se vocês compararem aqui as colunas, vocês vão ver que é muito mais fácil fazer cálculos e expressar determinados achados
em decibel do que em nível de intensidade sonora ou em nível de pressão sonora. E as curvas de compensação, né? As curvas de compensação são 4, A, B, C e D. As mais usadas são as curvas A, curva B e curva C. Esses aqui são os gráficos da curva de compensação e eu tirei essa figura do nosso manual de aposentadoria especial. Tá? A maioria dos dosímetros de ruído permite selecionar uma de 3 medidas diferentes, né? A curva de compensação ou de ponderação A, B e C, que correspondem a ponderações diferentes. O que é ponderação? Né? O nome do inglês é mais preciso, né? Weighting Network. Weighting se refere a peso, né? Então, você atribui pesos diferentes, filtros com pesos diferentes a determinadas frequências, ou seja, é uma média ponderada que se faz através da utilização de determinados filtros que vão excluir frequências mais graves ou mais agudas e deixar que apenas as outras frequências que não foram excluídas passem para o aparelho executar os cálculos. Então, a curva de ponderação A é a mais similar à reação do ouvido humano, né? Por quê? Porque ela exclui as frequências graves. Essa é a ponderação de escolha para mensuração de ruídos no ambiente laboral. A portaria do Ministério do Trabalho 3214/78, né, que estabelece as normas regulamentadoras, entre elas a NR15, adota a curva de compensação A. Isso é muito importante quando a gente faz a análise do PPP, porque é obrigatório nos níveis de ruído que haja a curva de ponderação A. Se vier assim no PPP ou no laudo técnico ou na demonstração ambiental equivalente, o valor do ruído é 85. Cadê a curva de ponderação? 85 decibéis, 85 dB. Sim, mas qual a curva de ponderação? Qual a curva de compensação? Tem que ser especificado. A curva de compensação A é obrigado pela legislação trabalhista e pelas normas previdenciárias. Então, a NR15 adota a curva de compensação A para mensurar o ruído contínuo e intermitente. Essa curva se baseia na curva isófona de 40 fones de Flechtner. Esse Flechtner já é outro Flechtner, não é aquele Flechtner da equação, não. Esse aqui já é outro Flechtner. Essas curvas isófonas são muito usadas no pessoal que trabalha com mesa de mixagem acústica, né? O filtro ponderador A, ele bloqueia as baixas frequências, ou seja, as frequências graves, e simula a sensibilidade do ouvido humano. E é a curva de ponderação obrigatória, cuja presença tem que estar descrita nos níveis de ruído da documentação que a gente analisa. A curva de ponderação B se baseia na curva isófona de 70 fones de Flechtner e é usada para medir sons de níveis intermediários. O filtro B, ponderador, ele enfatiza um pouco mais as baixas frequências que são excluídas da curva de ponderação A. A curva de ponderação C apresenta uma resposta linear ou quase linear, plana, na gama das frequências audíveis. O filtro ponderador C é usado para medir os sons muito intensos, né, como saídas de alto-falantes, e também usados na calibração de outros dosímetros quando são usados sons muito intensos. O filtro ponderador D, a curva de ponderação D de dado, bloqueia as altas frequências e é desenvolvido para avaliação de ruídos em sobrevoos de aeronaves. Então, um exemplo prático. Você está analisando o PPP, né? Por que eu coloquei isso aqui, gente? Porque eu pensei assim, quando o Henrique me chamou para dar essa aula, eu pensei assim, vou fazer uma aula excessivamente teórica? Não, vou fazer uma aula que sirva para o colega que está lá tentando cumprir a meta e o tempo está passando e o sistema trava e você tem ali aquele PPP para analisar e a meta não anda, né? E o sistema cai. Então, essa aula, ela tem fundo prático, é realmente para facilitar a sua vida quando você estiver facilitando, você estiver analisando os processos de aposentadoria especial. Então,
Um exemplo prático, se no campo 15.4 do PPP, que é o campo de intensidade e concentração do agente nocivo, você tiver lá que o nível de ruído é de 91 decibéis. E só, não tem o parêntese, não tem o azinho escrito no meio do parêntese, não tem a especificação da curva de ponderação ou da curva de compensação, né? Qual vai ser a sua conclusão? Você não vai enquadrar e você vai colocar essa fundamentação aqui, que não foi possível enquadramento, segundo o parágrafo 3º do artigo 57 da Lei 8.213 e o artigo 64 do Decreto 3048/99, uma vez que o PPP não está em conformidade com a legislação previdenciária ou norma previdenciária, já que não foi seguida a metodologia de análise. A depender do período, será a NR15 ou a NHO1 da Fundação Jorge do Prado, também conhecida como Fundacentro. Uma vez que não está expresso nesse PPP, se a curva de compensação adotada para a medição da pressão sonora foi a curva A, B, C ou D, sendo obrigatória a aferição em decibéis A para este agente. Conclusão, não enquadrada. Então, espero que, a partir de hoje, não haja mais dúvida quando vocês se depararem com o PPP de ruído, onde você não tem a curva de ponderação. É justificativa para não enquadramento. Se você quiser ter trabalho, você também pode fazer uma exigência, né? Por quê? Porque o PPP ele é só o resumo do LTCAT. Então, se você tiver em dúvida se foi só um erro de digitação, você pode pedir o LTCAT, mas já é justificativa para o não enquadramento. Gente, então, aqui eu quero diferenciar uma coisa que também a gente vê muita confusão nos grupos de discussão de aposentadoria especial. Quando você diz que há inconsistência, divergência, falta de informações indispensáveis ao reconhecimento do direito de enquadramento de período da atividade exercida em condições especiais, perdão pelo erro de concordância aqui, exercida em condições especiais, esse aqui é o texto que tem escrito no sistema PMF Tarefas, vem exatamente desse jeito. Isso aqui não é uma negativa, é como se você estivesse devolvendo o processo para o INSS, porque a documentação está inadequada e você não pode fazer a análise técnica de um PPP que descumpre a norma previdenciária. Isso é a mesma coisa, gente, se você estiver fazendo uma perícia presencial e você receber um atestado sem data. Vamos supor que o paciente fez uma cirurgia, o segurado fez uma cirurgia, uma colecistectomia, e o atestado nem tem a data de emissão e nem tem a data de execução da cirurgia, e ele não trouxe nenhum outro documento, né? E apesar de você ver que existem elementos indicativos de uma condição incapacitante, o cara está lá operado, tem uma cicatriz aqui no hipocôndrio direito recente, ainda com fio de sutura, mas você não tem elementos documentais que te possibilitem caracterizar de forma precisa e inequívoca a DID e a DI. Por quê? Porque o atestado veio sem data. Então, se a documentação descumpre a norma previdenciária, ela não deve ser aceita para análise técnica. Quando você diz que o período não foi enquadrado, que você não fez o enquadramento, significa automaticamente que você está validando a documentação. Você considerou a documentação apta para análise, válida para análise e concluiu por não enquadramento. Ou seja, você automaticamente está dizendo que aquela documentação está adequada. Então, onde é que você vai ver isso no dia a dia? Você vai verificar de acordo com as exigências da norma previdenciária dispostas na IN 77 de 2015. Mas eu não tenho como memorizar aquilo tudo. Então, doutor Henrique já colocou no grupo de WhatsApp, né, no grupo nacional de pérolas de aposentadoria especial, o checklist, que eu acho que todos têm acesso, que ele dá justamente os principais pontos que serão analisados
no PPP para ver se o PPP cumpre a norma previdenciária e só depois você faz a análise técnica. Gente, quando eu pego um PPP para analisar, principalmente para analisar ruído, o que é que eu faço? Eu faço como um professor que vai corrigir uma dissertação numa prova de vestibular. Eu pego a redação, coloco contra-luz, tá? E antes de ler o texto, eu vejo a distância dos parágrafos para a margem esquerda. Eu vejo se tem rasura. Eu vejo se o número de linhas da conclusão está maior ou menor que o número de linhas do parágrafo de desenvolvimento, que está maior ou menor que o número de linhas do parágrafo da introdução. Então, o professor de português que vai corrigir redação no vestibular, ele faz uma análise da forma e, se a forma estiver ok, ele parte para o conteúdo. Com o PPP é a mesma coisa. Primeiro você analisa a forma, primeiro você verifica se o PPP obedece à legislação e às normas previdenciárias, a IN 77 de 2015, a Instrução Normativa 77 de 2015. E se o PPP estiver ok, você parte para a análise do ruído. Tá bom? Se o PPP tiver algum elemento que descumpra a norma previdenciária, por exemplo, não tem o carimbo da empresa. Ah, Ronaldo, mas é só um carimbo, não importa, é exigência da norma. Assim será até que a norma revogada seja. Nós não somos juízes de direito e não temos a prerrogativa dos magistrados de decidir conforme analogia, doutrina ou costume. Nós somos cara crachá. Nós temos que fazer o que está escrito. Então, mas está faltando só o cargo do responsável pelo preenchimento do PPP. O resto está tudo certinho, não importa. A norma previdenciária exige, você tem que concluir por inconsistência e o processo será devolvido ao INSS. Então, gente, eu estou com vontade de falar uma coisa aqui, mas eu não sei se eu posso, né? Doutor Henrique, por favor, coloque nos comentários a censura para maiores de 18 anos. Concluir por inconsistência não é a mesma coisa que indeferir, tá certo? Quando você indefere ou quando você não enquadra, você está assumindo que a documentação está adequada segundo as normas previdenciárias. Então, meus amigos, pelo amor de Deus, não vamos confundir a obra-prima do mestre Picasso com a pica de aço do mestre de obra. Parecido não é a mesma coisa. Então, não façam mais essa confusão. Vamos lá. Aqui eu gostaria de fazer um elogio à equipe, né, de colegas extremamente capacitados, extremamente competentes. Eu não posso nem citar nomes, porque eu vou acabar esquecendo alguém, né? Mas a doutora Cleide, doutora Rosileide, né, professor Wilson Espanhol, né, que elaboraram o Manual de Aposentadoria Especial, né, que foi exarado a partir do despacho decisório 749 da DIRSAT de 2018. O manual, gente, é um divisor de águas. Tá? Análise da aposentadoria especial antes do manual era uma coisa, depois do manual virou outra coisa infinitamente mais fácil. Tá? Então, realmente, eu bato palmas e congratulo os colegas que fizeram essa peça esplendorosa da literatura médica e da literatura jurídica, que facilitou muito a análise da aposentadoria especial. Eu classifico o manual de 2018 como um divisor de águas. Analisar a aposentadoria especial antes dele, Ave Maria, você tinha que ficar puxando 1001 legislações, tinham as antinomias, uma norma dizia que era preto, outra norma dizia que era branco, uma dizia que podia, outra dizia que não podia. Depois do manual, o processo ficou mais científico, mais claro, mais direto e mais fácil. Então, realmente é uma ferramenta poderosíssima que nós temos para fazer as análises, né? E eu queria fazer aqui com vocês uma revisão das normas legais mais antigas, né? Por quê?
porque existe uma dúvida se deve exigir a metodologia NR15 antes de determinado período, ou só durante determinado período. Então, o que é que nós temos, né? Primeiro, a NR15, ela data de 1978, com a publicação da portaria 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego. O primeiro decreto de exposição a agentes nocivos, né, mais antigo, é o decreto 53831 de 64, que especifica o código 1.1.6 para o ruído e não cita diretamente a NR15, né? O decreto 1232 de 62, ele regulamenta a profissão do aeroviário e não cita nenhuma vez a exposição a ruído. A portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social, e aí vocês veem, né, por que a legislação trabalhista se confunde muito com a legislação previdenciária, porque os ministérios da Previdência e do Trabalho, eles se casam, depois se divorciam, voltam a se casar de novo ao longo da história, né? Então, o Ministério do Trabalho e Previdência Social, de acordo com a portaria 262 de 62, determina que a exposição a ruído, ela enseja a concessão da insalubridade grau médio, mas em nenhuma vez cita especificamente a NR15. O decreto-lei, né, que eram decretos exarados pelo presidente da República, mas que tinham a mesma força de lei da Casa Legislativa, a instituição do decreto-lei ela foi extinta com a Constituição Cidadã de 1988, mas nós temos ainda alguns decretos-leis que estão em vigor. Por exemplo, o Código Penal Brasileiro é um decreto-lei, o Código de Processo Penal é outro decreto-lei, né? Alguns ainda estão em vigor. Então, o decreto-lei 5452 de 43, que é justamente a consolidação das leis trabalhistas, no seu artigo 187, que já foi revogado, ele citava as causas de insalubridade capazes de produzir doenças em indústrias, né? Não falava especificamente do ruído. O inciso 4º do artigo 200, né, que ainda está em vigor, da CLT, determina que cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares sobre a proteção do trabalhador exposto a ruído. E essa disposição complementar são justamente os anexos 1 e 2 da NR15. O anexo 1 para ruído contínuo e intermitente, o anexo 2 para ruído de impacto. O decreto 8380 de 79, ele já dá para o ruído o código 1.1.5 e também não cita diretamente a NR15. A medida provisória 1523 de 96, ela alterava o artigo 58 da Lei 8.203 de 91 e dizia que o poder, e esse artigo na Lei 8.203 determinava que o Poder Executivo listaria os agentes nocivos físicos prejudiciais à saúde para fins de aposentadoria especial. Também propunha que as empresas preenchessem um formulário próprio do INSS, com base no laudo técnico de condições ambientais de trabalho e obrigava a informação sobre os equipamentos de proteção coletiva. O decreto 2172 de 97 especificava o código 2.0.1, que é o código atual do ruído, especificado no anexo 4 do decreto 3.048 de 99, e o anexo 4 do decreto 3048 é exatamente igual ao anexo 4 do decreto 2172 de 97. E o código do ruído, inclusive, é o mesmo. Eu preciso decorar esses códigos? Não, porque quando você vai fazer o enquadramento no PMF Tarefas, o próprio sistema ele já dá a lista de códigos e você escolhe o que for mais adequado de acordo com o decreto que você está se baseando para fazer o enquadramento, né? Então, o decreto 2172 especificava no seu anexo 4 e no parágrafo 1º do artigo 66 que as dúvidas sobre o enquadramento por exposição a agentes físicos prejudiciais à saúde para fim de aposentadoria especial, entre eles o ruído, seriam resolvidas pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
Ou seja, os ministérios se casam, depois se divorciam, voltam a se casar, né? E assim as legislações acabam se misturando um pouco, se confundindo um pouco. Tá? E o decreto 2172/97, em momento algum, citava diretamente a NR15. Dizia apenas que as dúvidas seriam resolvidas pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. A Lei 9528/97, ela também altera a redação do artigo 58 da Lei 8.213/91 e mais ou menos igual à outra, né? Determinava que o Poder Executivo listaria os agentes nocivos físicos prejudiciais para fim de aposentadoria, propunha formulário próprio a ser preenchido pelo INSS com base no LTCAT e obrigava informações sobre equipamento de proteção coletiva. A Lei 9.732/98, do ano seguinte, alterava também o artigo 58 da mesma lei, da Lei 8.213/91, e o parágrafo 2º, com a nova redação, dizia que deveria constar no LTCAT, no laudo técnico de condições ambientais de trabalho, informações acerca dos equipamentos de proteção coletiva, dos equipamentos de proteção individual, dos limites de tolerância, embora não citasse diretamente a NR15, mas é na NR15 que estão os limites de tolerância para os agentes nocivos. Então, o quadro 17 da página 91 do nosso Manual de Aposentadoria Especial, que é o nosso divisor de águas, estabelecido pelo despacho decisório 479 da DISAT-NSS de 2018, ele especifica a metodologia NR15 para todos os períodos anteriores a 18/11/2003 e é facultativo naquele mês maldito, né? Aquele maldito novembro, aquele novembro terrível, entre o dia 19 de novembro de 2003 e 31 de dezembro de 2003, onde vigoraram simultaneamente, né, nesse períodozinho de poucos dias, a NR15 e a NH1. Tá? Então, para períodos anterior a 18/11/2003, no campo metodologia do PPP, deverá estar descrito NR15 ou NR15 anexo 1. Para períodos compreendidos entre 19 de novembro de 2003 e 31 de dezembro de 2003, pode ser ou um ou outro, NR15 ou NH1 da Fundacentro. E a partir de 1 de janeiro de 2004, quando passa a vigorar a obrigatoriedade do PPP, a metodologia NH1 da Fundacentro, que exige as medidas de ruído em nível de exposição normalizado. As técnicas de mensuração do ruído, como a gente acabou de falar, são duas, né, para fins previdenciários de aposentadoria especial. A NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria 3214/78, que estabelece no seu anexo 1 os limites de tolerância para o ruído contínuo e intermitente, e no anexo 2 os limites de tolerância para o ruído de impacto, sendo que o ruído de impacto, de acordo com a norma previdenciária, não enseja a concessão de aposentadoria especial. A NR15 é obrigatória constar no item do PPP que fala sobre análise técnica, é obrigatório que conste, né, no campo 15.5, técnica utilizada, NR15 ou NR15 anexo 1, tá? Isso deve constar no PPP, obrigatoriamente. E a NR15 ela é facultativa nesse período de poucos dias, né, pouco mais de um mês, compreendido entre 19 de novembro de 2003 e 31 de dezembro de 2003, onde vigoraram as duas normas, pode ser NR15 ou NH1. A NH1 da Fundação Jorge do Prado, também conhecida como Fundacentro, ela se estabelece facultativamente entre 19 de 11 de 2003 e 31 de dezembro de 2003 e é obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2004, quando passa a ser também obrigatório o PPP. Tá? Então, vamos lá, exemplo prático. Você está analisando o PPP, meu filho, alô, alô, olhe para cá, alô, alô, baby, se estava dormindo, acorde agora e olhe para cá que você vai usar isso aqui amanhã. Então, exemplo, se no campo 15.5 do PPP você tiver as duas técnicas, NR15 anexo 1 e NH1, NHO1 da Fundacentro, né?
para períodos em que não era obrigatória as duas metodologias. Isso é muito comum quando a gente pega um PPP extemporâneo feito recentemente. O PPP é de 2020, analisa períodos desde 1994 e descreve em todos os subperíodos NR15, NH1 da Fundacentro. É aquele PPP que é produzido puxando da internet, copiando e colando, né? Então, isso invalida a análise? A rigor, não. Se você tem, né, que quem preenche o PPP, ele faz compromisso de veracidade, pode responder por crime de falsidade, por estar dando informações indevidas com o objetivo de obter benefício previdenciário, ou seja, isso é um crime, né? Você faz a análise e a interpretação correta em um mundo perfeito seria que a empresa decidiu ter mais trabalho e usar as duas técnicas, mesmo que uma delas não fosse necessária, tá bom? Então, isso não invalida a análise técnica. O importante é que tenha uma análise técnica obrigatória para o período, tá bom? Ficou claro, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Vamos lá, tá indo bem. Vamos embora, Ronaldo. Tá, beleza. Segundo exemplo, né, prático, que pode acontecer já amanhã, quando você estiver analisando o seu PPP para cumprir a sua meta, né? No campo 15.5, técnica utilizada, vai estar lá tudo menos NR15 anexo 1. Vai estar lá dosimetria, dosímetro, decibelímetro, medição pontual, mas não vai estar escrito NR15 anexo 1 para períodos anteriores a 31 de dezembro de 2003. A rigor, gente, está errado, está desobedecendo a norma previdenciária, porque dosimetria, dosímetro, decibelímetro não são técnicas de análise, é o aparelho. O aparelho ele pode estar calibrado das mais diferentes formas e não necessariamente da forma especificada pela NR15, né? Agora, como perito, você tem o seu critério discricionário. Se você verificar no campo observações do PPP ou verificar no LTCAT ou nos formulários de demonstrações ambientais que você está analisando, né? Porque tem formulários equivalentes ao LTCAT para fim de análise de aposentadoria especial. Por exemplo, você pode estar analisando um PCMAT da construção civil, você pode estar analisando um PGR, né, de uma empresa de mineração, tá? Então, se você fazendo essa análise, você verificar que, apesar dele não descrever NR15 ou NR15 anexo 1, mas ele coloca lá que foram seguidos todos os elementos técnicos exigidos pela NR15. Colocou o dosímetro na zona auditiva próxima ao ouvido do trabalhador. O dosímetro opera em circuito de ponderação A. O dosímetro está selecionado o circuito de resposta lenta, que é a resposta slow, né? Então, você pode, com o seu critério discricionário de perito, considerar, não, mesmo ele não tendo descrito no campo técnico utilizada NR15 ou NR15 anexo 1, eu tenho aqui elementos que me mostram que ele seguiu a NR15, então eu posso enquadrar. Mas, assim, o perito tem que ter muita segurança para fazer isso, tá? A rigor, se não descreveu a técnica, isso é motivo para não enquadramento. Ronaldo, me diz uma coisa, e quais seriam os parâmetros especificadores da calibração do dosímetro de acordo com a NR15? Então, vamos já falar isso lá na frente. Tem mais um exemplo aqui. Deixa eu só ver se eu não pulei nenhum slide. Não, tem mais um exemplo aqui, ó. Por exemplo, PPP, campo 15.5, na técnica utilizada, dosimetria, dosímetro, decibelímetro, NR15 anexo 1, mas o período é posterior a 1 de janeiro de 2004, né? 1 de janeiro de 2004 deve constar
a técnica NH1 ou NH1 Fundacentro. Então, a sua conclusão vai ser o não enquadramento. Você vai citar na conclusão que a legislação previdenciária, por força do decreto 3048/99, do decreto 4882 de 2003 e da instrução normativa 99 de 2003, determina a partir de 1 de janeiro de 2004 a avaliação para o agente ruído segundo a metodologia NH1 da Fundacentro, com limite de tolerância de 85 decibéis, curva de ponderação A, nível NEM, né, que é o nível de exposição normalizado. O que é o NEM? O nível de exposição adequada a uma jornada de trabalho de 8 horas. Então, quando ele não cita isso, você não pode fazer um enquadramento com caracterização de atividade laboral exercida em condições especiais para fins de aposentadoria, consoante o parágrafo 3º do artigo 57 da Lei 8.203 de 91 e o artigo 64 do Decreto 3048 de 99, pois a metodologia de análise descrita no PPP não está em conformidade com a disposição previdenciária. Conclusão, não enquadrado, né? Então, voltando àquele tópico que eu estava discutindo antes com vocês. Ronaldo, e quais seriam os parâmetros do dosímetro para me deixar claro que ele está seguindo a NR15, mesmo que ele não a tenha citado no campo técnico utilizado? Então, o circuito de ponderação deve ser o circuito de ponderação A, né? São 4, A, B, C e D, a gente já explicou cada um deles. O circuito de resposta deve ser sempre a resposta lenta, o slow. Existem 3 tipos de variação do circuito de resposta: slow, fast e impulse, né? O slow, né? O circuito de resposta, ele se refere ao ajuste do tempo de integração do sinal, que ajusta a velocidade de resposta, a chamada resposta dinâmica do dosímetro, tá? O circuito de resposta slow, ele é utilizado para ruídos contínuos ou intermitentes, e o dosímetro, ele calcula a média de ruído a cada segundo, tá? O circuito fast, que é a resposta rápida, ele é um pouco mais rápido, essa resposta dinâmica. Ele calcula o nível de ruído a cada 0,125 segundos. Tá? E o circuito impulse, ele é bem mais rápido ainda. Ele calcula a média de ruído a cada 5 centésimos de segundo. Então, os circuitos de resposta fast e impulse, eles são usados para a medida de ruído de impacto, e o ruído de impacto não enseja, de acordo com a norma previdenciária vigente, a caracterização de atividade especial para fins de aposentadoria. Aqui você tem o que seria um ruído de impacto, né? Segundo a NR15, o ruído de impacto é um ruído que dura menos de 1 segundo e que ocorre a intervalos maiores de 1 segundo. E a intensidade dele é muito alta. Um ruído de impacto pode ultrapassar 140 decibéis, né? Exemplo de ruído de impacto: o ruído produzido por marteletes pneumáticos da construção civil, né? E lembrando, como eu já falei para vocês, o ruído de impacto não enseja a concessão da aposentadoria especial. Desculpe o erro aí, eu vou corrigir antes de mandar os slides para vocês, tá? Especial. Os parâmetros de ajuste do dosímetro, seguindo aqui, né? O ruído contínuo e intermitente. O ruído contínuo é esse aqui do gráfico da direita, né, que ele tem uma variação menor do que 3 decibéis, e o ruído intermitente, também chamado, e o ruído flutuante, perdão, ele tem uma variação maior que 3 decibéis, né? O ruído flutuante também é chamado de ruído intermitente. Eu tenho que fazer um elogio ao nosso colega ex-perito médico, o Dr. Walter Desfábio, que era o grande entusiasta da aposentadoria especial da Gerência Executiva de Fortaleza, né? Mas que alçou voos maiores e hoje
de estar exercendo a psiquiatria, né? Então, o doutor Valterde gentilmente cedeu esses gráficos que são muito esclarecedores. O critério de referência, chamado CR, né? O que é o critério de referência do dosímetro? O critério de referência, de acordo com a NR15, é 85 decibéis, né? Curva de ponderação A. É o nível médio que corresponde a uma dose cumulativa de 100% para um período de exposição de uma jornada de trabalho padrão de 8 horas. O que seria a dose de ruído? A dose de ruído corresponde a uma média ponderada das diferentes exposições do trabalhador dos diferentes níveis de ruído durante a jornada de trabalho. Porque os níveis de ruído, eles são variáveis, eles são flutuantes, né? Imagine que o trabalhador ele trabalha no pátio de uma confecção. Então, tem um momento que você tem 20 máquinas de costura industriais ligadas. Na hora seguinte, você só tem 8. Na hora seguinte, você já tem 40 máquinas ligadas. Então, o nível de ruído, ele varia, né, durante a jornada de trabalho, tá? E de acordo com a média ponderada, né, do tempo de exposição a cada nível de ruído, de acordo com o tempo máximo permitido pela tabela do anexo 1 da NR15 para aquele nível de ruído, você vai ter o chamado critério de referência. É justamente isso, é a média ponderada entre o tempo total de exposição do trabalhador a determinado nível de ruído, os diferentes níveis de ruído, e o tempo máximo permissível a esse nível pela norma, de acordo com essa tabela, né, que é a tabela do anexo 1 da NR15. Por exemplo, um ruído de 85 decibéis permite uma jornada de trabalho de 8 horas, né? Já um ruído de 90 decibéis, ou seja, 5 decibéis é a chamada dose dobradora, que é o Q, né? Permite o trabalho na metade do tempo, somente de 4 horas. Já o ruído de 95 decibéis, né? Ele aumenta a energia em 400%, então permite o trabalho em apenas 2 horas, e assim por diante. Vamos retroceder para o slide anterior. Se a dose cumulativa do ruído for inferior a 1, ou seja, for inferior a 100%, né, significa que a exposição ela é aceitável. E se a dose for maior do que 1, a dose cumulada na jornada de trabalho for mais que 100%, significa que esse nível de ruído elevado, acima de 100%, ele ocasiona risco de prejuízo da audição do trabalhador se não forem adotadas medidas de proteção, tanto individuais quanto coletivas, né? A dose projetada para toda a jornada de trabalho, ela pode ser calculada por proporção, por regra de 3, se ficar comprovada ao longo da medição que há uma progressão linear. Mas o mais frequente é deixar o aparelho ligado durante toda a jornada para que o aparelho faça um cálculo mais fidedigno, né? O nível linear de integração de 80 decibéis, a faixa de medição mínima, né, varia de 80 a 115 decibéis, e o incremento de duplicação de dose, né, que eu já abordei um pouquinho, é a chamada dose dobradora, né, corresponde ao aumento de decibéis que acarreta a duplicação da dose de exposição ao ruído. Lembrem que a escala de intensidade sonora, da mesma forma que a escala de Richter, é uma escala logarítmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que passar de um ponto para o outro significa que eu aumentei ou diminuí exponencialmente o nível de energia. Se vocês me permitirem, eu vou voltar para aquele primeiro gráfico do início da aula. Vamos fazer isso rapidinho. Da função logarítmica e da função exponencial. Pronto. Então, ó, observe aqui, ó. Do nível 4 para o nível 5, eu pulo de 10 mil para 100 mil, eu aumento 90 mil. Do nível 5 para o nível 6, eu mudo de 100 mil para 1 milhão, ou seja, eu aumento 900 mil. Então,
na escala de intensidade sonora, né, o aumento de um nível corresponde a um aumento exponencial de energia. Então, a dose dobradora, né, ela corresponde à dose de ruído que acarreta o dobro da exposição e que, por consequência, faz com que o tempo de exposição deva ser reduzido à metade, tá? Para a NR15, a dose dobradora numa jornada de 8 horas, considerando o limite de tolerância de 85 decibéis, é de 5 decibéis. De acordo com a NHO1 da Fundacentro, a dose dobradora seria de 3 decibéis. Né? O que é que isso significa? Vamos avançar aqui. Então, olha, de acordo com a NR15, a dose de duplicação ou incremento de duplicação de dose, ou exchange rate, né, corresponde a 5 decibéis. Ou seja, se eu parto de 85 decibéis, permite um trabalho de 8 horas e eu tenho uma dose cumulativa de 100%. Aumentando de 85 para 90, eu já aumento a dose em 200% e devo reduzir o tempo de exposição à metade. Se eu aumento de 90 para 95, eu já aumento a dose em 300% e devo reduzir o tempo de exposição à metade do valor anterior, ou seja, somente 2 horas. E se eu passo de 95 para 100, eu aumento 400% a dose e devo reduzir o tempo à metade da metade da metade, ou seja, só 1 hora. De acordo com a NHO, o incremento de duplicação ele é de 3. Então, uma dose de 85, aqui vai corrigir também porque está errado, né? Seria de 85 para 88, de 88 para 91 e assim por diante, né? De 3 em 3, não de 5 em 5. Eu vou corrigir antes de passar o PDF para vocês. Vamos voltar para o slide anterior. Né? E a indicação da ocorrência de níveis de ruído superiores a 115 decibéis, né? Porque lembrem que, como eu falei para vocês, isso aqui é o parâmetro de calibração do dosímetro de acordo com a NR15. Lembrem que eu falei para vocês que a curva de ponderação A, o filtro de ponderação A, ele é similar ao ouvido humano, então ele não detecta bem a ocorrência de ruídos de impacto. E os dosímetros calibrados em curva de ponderação A geralmente só detectam ruídos de impacto quando o nível de ruído ultrapassa 140 decibéis, que é um valor muito alto. Mas o aparelho indica que naquele ambiente tem níveis de ruído superiores a 115 decibéis, que permite que você mude a calibração do modo lento para o modo rápido ou de impulso, e com isso você detecte se ali está havendo ou não ruído de impacto. Isso é mais importante para o pessoal da medicina do trabalho, né, que faz higiene ocupacional no ambiente laboral, porque o ruído de impacto não enseja a concessão de aposentadoria especial. Gente, e outro conceito que é muito interessante, que é muito falado, é o LAVG ou TWA, né? Que é o nível de pressão sonora contínua em regime permanente que produziria uma exposição equivalente ao ruído real flutuante no mesmo período de tempo. Essa aqui é a forma do LAVG, que eu não vou descrever isso para vocês, porque não tem necessidade, o perito médico federal ele não faz esse cálculo, né? E temos o LEC, ou nível equivalente, que é um conceito parecido, né? O que seria o LEC? Seria o nível médio de ruído contínuo equivalente em energia, se comparado a todo ruído real flutuante no mesmo período de tempo. Então, aqui eu tenho em vermelho o nível de ruído flutuante e em verde um nível de ruído constante que naquele período de tempo ele equivale ao mesmo nível de energia. Também não vou descrever para vocês essa fórmula porque o perito médico federal ele não faz esse cálculo. Isso é mais interessante para o pessoal que faz medicina do trabalho e que cuida da higiene ocupacional no ambiente de trabalho. Né? Então, o perito médico federal precisa calcular LAVG, TWA ou LEC? Não, não precisa. Na nossa análise, a gente não faz isso. Né? E o mais importante dos
fatores, né, que nós temos realmente que averiguar na análise de PPP, é o NEM, o nível de exposição normalizado. Né? Nível de exposição é o nível médio representativo da exposição diária no ambiente de trabalho. E o nível de exposição normalizado em decibéis é aquele nível de exposição convertido para uma jornada de trabalho padrão de 8 horas. É somente isso. Né? Então, a fórmula do NEM é o nível de exposição mais 10 da razão. Lembre que essa razão, lá do começo, é a razão Bell, de um determinado valor a um ponto de referência. Então, a razão do tempo de exposição a 480 minutos, que corresponde a uma jornada de trabalho de 8 horas, né? E com um fator de correção de 16,61, caso tenha sido usado a dose de duplicação de 5 decibéis, porque a NH1 estabelece a dose de duplicação em 3 decibéis, tá? A informação do ruído em NEM, nível de exposição normalizada, é obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2004 e facultativa no período compreendido entre 19 de novembro de 2003 e 31 de dezembro de 2003, quando que é aquele mês e meio que vigoraram as duas normas em R15 e em HO1 simultaneamente. Então, aqui é um quadro muito interessante, uma pérola do nosso manual de aposentadoria especial, que é realmente um divisor de águas, né? Como é que pode estar escrito no campo 15 do PPP a expressão do nível de exposição normalizado, do NEM? Né? Então, no campo 15.4, ele pode dizer aqui, né, 86 decibéis, curva de ponderação A, NEM, ou seja, nível de exposição normalizado, ou pode ter NEM igual a 86 decibéis, ou ele pode botar a indicação do NEM aqui no campo seguinte, 15.5, colocar NEM em H1. E você tem que observar sempre o campo observações lá no final do PPP, porque às vezes um miserável resolve fazer um PPP e coloca lá no final que a exposição é em NEM, né? Então, exemplo prático. Se o campo 15.4 tiver 86 dBA sem especificação do NEM, e também não tem NEM no campo seguinte, 15.5, e nem tem NEM lá no item observações do PPP em período a partir de 1 de janeiro de 2004. A conclusão é o não enquadramento, e você vai dizer, né, que a legislação previdenciária, pelo decreto 3048, pelo decreto 4882, pela instrução normativa 99, determina que a partir de 1 de janeiro de 2004, a avaliação para o ruído se deva, segundo a metodologia em HO1 da Fundacentro, com limite de tolerância 85 dB a NEM, nível de exposição normalizado. E não será possível fazer enquadramento com caracterização de atividade laboral exercida em condições especiais para fim de aposentadoria, pelo parágrafo 3º do artigo 57 da Lei 8.213 e o artigo 64 do Decreto 3.048, porque não é possível afirmar naquele PPP que os valores expressos de ruído correspondam à exposição em NEM. Ronaldo, faz a gentileza, sem querer apertei o botão que faz você ficar mudo, aciona novamente. Mudo. O Henrique acabou de me censurar, eu não sei se ele quer que a aula acabe. Não. É que eu apertei o botão que fica mudo sem querer, era para apertar o outro. Mas já está funcionando. Professor Henrique, posso continuar, professor Henrique? Posso continuar? Pode continuar. Está quase acabando, está no finalzinho já. Posso continuar? Não, vai com calma, tá ótimo, vai lá. Então, tudo bem. Desculpa. Então, tudo bem, vamos seguir. Né? Vai lá. O Henrique censurou até o passador do slide. Agora o passador não quer mais obedecer, não. Vamos no mouse aqui mesmo, então. Né? Pronto. Deixa eu ver se ele voltou a obedecer aqui. Pronto, perfeito. Então, gente,
Eu estou colocando esses exemplos práticos para vocês, né? Porque eu acho que não teria sentido todo esse estudo se não pudesse refletir na prática de vocês já a partir de amanhã de manhã, né? Então, aqui nós literalmente estamos matando a cobra e mostrando o instrumento com o qual deu-se fim ao perigoso réptil. Então, vamos seguir aí. Exemplos de análise de PPP, né? Então, antes de você proceder à análise técnica do ruído, você tem que avaliar se o PPP está adequado à IN 77. E é muito interessante você fazer o uso do checklist, tá? Então, uma coisa muito comum é isso aqui, ó, GFIP em branco, tá certo? GFIP em branco desobedece diretamente, tá? O campo 3.7 em branco, para períodos posteriores a 1 de janeiro de 99, desobedece a IN 77 de 2015, pois está especificado no inciso 4º do artigo 268 da IN 77, que é obrigatório o preenchimento do código de ocorrência da GFIP para todos os períodos laborados a partir de 1 de janeiro de 99. A IN, ela é maliciosa. A IN tem uma gíria do cearês, né, falada aqui no Ceará, né? A IN é malaca, a IN é queixuda, né? Certo? A IN, ela tenta usar o princípio do Bruce Lee, ela fala muito e tenta não dizer nada, né? Mas, por quê? Porque ela faz uma inversão. Ela diz que no período anterior a empresa está dispensada de preencher a GFIP. Se ela está dispensada no período anterior, significa que é obrigatória a partir do período posterior. Então, GFIP em branco, conclusão, inconsistência, devolve para o INSS para que seja feita a adequação do PPP à norma previdenciária, tá bom? Aí você me pergunta assim, Ronaldo, e se a GFIP estiver preenchida com o código errado? Ele diz que tem lá exposição ao agente nocivo e o código da GFIP é 0 ou 1, né? Que significa que não há exposição. Gente, aí eu recorro ao princípio do escalonamento jurídico de Kelsen e à Lei 8.112 do regime jurídico dos servidores públicos federais, né? Então, nós temos que dar atenção às normas regulamentares e não podemos extrair das normas entendimentos que lá não estão escritos, pois não somos juízes de direito e não temos a prerrogativa dos magistrados de decidirmos consoante analogia, doutrina ou costumes. Então, não podemos extrair da norma entendimento que lá não está escrito. A IN 77, ela fala de obrigatoriedade de preenchimento do código da GFIP, mas não tem nada especificando que o código tem que estar preenchido corretamente. Então, a inconsistência, de acordo com o texto da IN, é somente quando o código estiver em branco a partir de 1º de janeiro de 99. Se o código tiver escrito errado, aí existem outros mecanismos, como das representações analíticas, ou RAs, né? Que se você fizer, elas serão encaminhadas para a DR, depois para a Procuradoria, depois devolvida para a DR, depois para a Gerência Executiva e depois de novo para a DR, até que elas sumirão na zona fantasma criada por Jor-El de Krypton, o pai do Superman. Então, eu não faço RA porque elas nunca chegam aonde devem, né? Então, vamos lá. Mas, como diz Mestre Onizes, não vamos entrar nessa seara. Vamos focar aqui no ruído. Outro erro muito comum, outra inconsistência muito comum é isso aqui, ó.
campo 15.6, campo 15.7, né? EPI, EPC em branco, preenchido com hífen, preenchido com X, preenchido NA ou N.A. ou NA entre parênteses. NA significa não aplicável. Então, falta de informação sobre EPI ou EPC. No próprio PPP tem a legenda, esse campo é para ser preenchido S de sim ou N de não, e acabou-se. Não tem nada que colocar NA, não tem nada que colocar X, não tem nada que colocar hífen. Então, se a partir de 14 de outubro de 96 não tiver informação sobre equipamento de proteção coletiva no campo 15.6 do PPP, descumprimento da norma previdenciária, devolver por inconsistência para o INSS. No campo 15.7, deve ter, a partir de 4 de dezembro de 98, a informação sobre EPI. Se tiver em branco, NA, não aplicável, preenchido com X ou com hífen, certo? Inconsistência, deve ser devolvida ao INSS. Tem um errinho no nosso checklist, não sei se alguém já percebeu, que o checklist diz que o ponto de corte é 3 de 12 de 98. Na verdade, o inciso 3º do artigo 268 da EN 77, ele diz que até o dia 3 de 12 de 98, a empresa está dispensada de dar informação sobre EPI. O que quer dizer que a obrigatoriedade é somente a partir do dia seguinte, 4 de 12 de 98. Então, a ausência dos responsáveis pela monitoração biológica a partir de 14 de 10 de 96, né? Então, por disposição do Conselho Regional de Medicina, nós não podemos ter os resultados dos exames de monitoração biológica, porque isso feriria o sigilo médico e exporia o paciente, já que o PPP, o trabalhador no caso, né, já que o PPP circula por ambiente não médico. Porém, o fato de não ter o resultado dos exames médicos periódicos ou admissionais ou de retorno ao trabalho ou demissionais não significa que não deva constar no campo 18.1 a 18.4 os nomes dos responsáveis pela monitoração biológica. De acordo com o inciso 4º do artigo 264 da EN 77, o parágrafo 5º do artigo 266 da EN 77, o parágrafo 9º do artigo 68 do decreto 3048, a linha B, item 1 da página 13 do nosso manual de aposentadoria especial, que é uma norma técnica exarada, estabelecida pelo despacho decisório 479 de SAT e INSS 2018, tudo isso obriga o preenchimento do nome dos responsáveis pelos resultados de monitorização biológica, ainda que não tenha o resultado dos exames, alô, baby, a partir de 14 de 10 de 96. Outro erro muito comum no PPP, outra inconsistência, é a ausência de responsáveis pelos registros ambientais, né, que deve ser o médico de segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança, misturei as bolas agora. O médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho, que são os responsáveis pelo preenchimento do LTCAT, que, por sua vez, subsidia o preenchimento do PPP. O PPP é apenas um resumo do LTCAT. Então, se no campo 16, responsável pelos registros ambientais, vier tudo em branco, como vocês estão vendo aqui, né? É obrigatório, de acordo com o inciso 1º, artigo 268 da EN 77, a informação do nome dos responsáveis pelos registros ambientais. Outro erro muito comum que ocorre nos PPPs é a ausência do carimbo da empresa. E tem que ter cuidado se o carimbo da empresa não está lá embaixo da folha, na parte branca, no rodapé da folha, fora do corpo de impressão do PPP. Às vezes eles carimbam lá embaixo e você pensa que está sem carimbo da empresa e tem, só que está lá embaixo, né? Você vendo o processo digital com a tela ampliada, às vezes você acha que não tem. Isso aqui é um erro muito comum. Como no PPP tem carimbo,
O representante legal da empresa, quando vai preencher o carimbo, ele pensa que é o carimbo pessoal dele e bota o carimbo pessoal dele com o nome dele, o cargo dele, o CPF dele, ao invés de botar o carimbo da empresa. Ou então não tem, está em branco, não tem o carimbo da empresa, né? Então, vamos lá, gente. O parágrafo 2º do inciso 4º do artigo 264 da EN 77 obriga a presença do carimbo da empresa, do nome, do cargo e do NIT do responsável pela assinatura do PPP, que é o representante legal da empresa ou seu preposto, né? Aí você diz assim, mas o PPP está todo certinho, falta só o cargo. Cara, crachá, Duralex, Sedlex, é exigência da norma previdenciária e assim será até que a norma revogada seja. Nós, enquanto agentes públicos do Poder Executivo Federal, não podemos escolher que normas vamos seguir e que normas vamos fazer de conta que não existe, tá? Então, PPP não assinado ou assinado pelo próprio requerente, né? Como já aconteceu aquele caso do dentista que assinou o próprio PPP, que várias pessoas pegaram esse PPP, né? Em parágrafo 1º do inciso 4º do artigo 264 da EN 77 obriga que o PPP seja assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, tá bom? Então, gente, esses itens são os itens de formalização, é a forma do PPP, é a redação do vestibular, a dissertação do vestibular, que eu coloco aqui contra a luz para ver o número de linha do parágrafo, a distância das margens, se tem rasura, antes mesmo de ler o conteúdo da redação. Então, se a forma do PPP está correta, eu passo para a análise técnica. E se tem algum elemento que descumpre a legislação ou norma previdenciária, eu concluo por inconsistência, divergência ou falta de informações indispensáveis ao reconhecimento do direito de enquadramento de aposentadoria em condições especiais. Tá bom? Depois que eu analiso a forma do PPP, eu começo a analisar o conteúdo. E aí eu vou ver a questão da extemporaneidade, né? Se o PPP ele é contemporâneo ou extemporâneo ao período analisado. Eu gostei muito da explanação de doutora Cleide, né? Onde ela dizia que para ser extemporâneo basta haver diferença de um dia. Se não coincidir, né, o período do laudo com o período analisado é extemporaneidade, né? Mas o que a gente pega muito são extemporaneidades grosseiras, tipo o PPP feito em 2020 e ele faz referência a um período compreendido entre 1996 e 2001, né? Mais de 10 anos atrás, né? Então, o ofício circular interinstitucional conjunto número 2, exarado pela Diretoria de Benefícios, a Procuradoria Federal Especializada do INSS e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal do Ministério da Economia, ele desobriga o perito médico à aceitação de documentos extemporâneos em igualdade de condições ao restante da documentação contemporânea para análise e disposição de agentes nocivos com fim de aposentadoria especial. Esse ofício circular ele foi exarado em 28/6/2019 e ainda está em vigor. Então, nós estamos desobrigados a acatar a documentação extemporânea. Tá? Então, você pode indeferir por extemporaneidade, né? A questão da mudança do layout, né? Se o PPP é extemporâneo, deve vir no campo observações, informações relativas à mudança ou à manutenção do layout ou do ambiente de trabalho e produção da empresa. Lembrando que tem todo, na IN, né, tem toda uma série de itens elencados para você caracterizar a mudança ou manutenção de layout, né? Não basta só dizer, houve mudança de layout, não houve mudança de layout. Ele tem que descrever com detalhes o ambiente de trabalho ou o ambiente onde é executada a atividade, né? E lembrando que
nos laudos analisados, né, nos laudos que você analisa, que pode ser o PPP ou pode ser os formulários antigos, né, que são o DIRB 8030, o DIESES, o DSS 8030, que a doutora Cleide jocosamente chama de laudo japonês, né? Porque, segundo ela, só muda o nome, mas é tudo igual, né? Então, esses laudos antigos, né, anteriores a 31/12/2003, tem que vir com o LTCAT anexado, tá certo? Por quê? Porque é o LTCAT que subsidia o preenchimento do laudo técnico. Ou seja, e se for um PPP, né, um PPP, porque acontece, às vezes, por exemplo, você tem um trabalhador que ele trabalha há mais de 30 anos na mesma empresa. Então, você pega um PPP exarado no ano passado, em 2020, mas que faz referência a períodos anteriores a 31 de dezembro de 2003, né? Então, tem que vir anexado para aqueles períodos os laudos técnicos, os LTCATs ou demonstrações equivalentes que subsidiaram o preenchimento do PPP. Isso é uma exigência do parágrafo 5º do artigo 266 da IN 77, e lembrando que a presença do LTCAT é obrigatória para o nosso agente nocivo, ruído, que estamos estudando agora, para períodos anteriores a 31 de dezembro de 2003. Isso é a exigência da linha A do inciso 1º do artigo 1258 da IN 77. Ou seja, para o agente nocivo ruído, em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2003, é obrigatório que venham anexados os laudos técnicos de condições ambientais de trabalho ou os laudos equivalentes que podem substituir o LTCAT, tá? Depois que você analisa isso, você vai verificar a habitualidade, a permanência, a indissociabilidade do trabalho, da exposição ao ruído nas condições de trabalho, e você vai analisar isso pelo campo 14 do PPP. E se você decidir que aquela profissiografia ela não caracteriza permanência, não caracteriza a habitualidade da exposição ao ruído, certo? Você já indefere e nem precisa avaliar os limites de tolerância, porque mesmo que o PPP declare que o limite de tolerância foi ultrapassado, a descrição da profissiografia não enseja permanência de exposição ou indissociabilidade da exposição ao ruído às condições de trabalho. E se tudo estiver correto, aí sim, nos finalmente, é que você vai verificar se foi ultrapassado os limites de tolerância, pois o ruído é um agente nocivo quantitativo, né? O limite de tolerância variou ao longo dos anos de acordo com mudanças na legislação. Então, até 5 de março de 97, o limite de tolerância era de 80 decibéis. De 6 de março de 97 a 18 de 11 de 2003, o limite de tolerância passou a ser 90 decibéis, e após 19 de novembro de 2003, o limite de tolerância passou a ser de 85 decibéis. Tá? Lembrando que, por decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que no caso foi um recurso extraordinário com agravo, né, de número 664335 de 2015, a existência ou o uso de um equipamento de proteção individual, um EPI eficaz, não descaracteriza a contagem de tempo especial para fins de aposentadoria se houver exposição a níveis de ruído acima dos limites de tolerância. Então, mesmo que o trabalhador use EPI eficaz, aquele tempo de exposição a ruído acima do LT, ele ainda conta como tempo especial para fins de aposentadoria. E só para ilustrar aqui, né, que nós podemos ter PPP de todo jeito, inclusive PPPs completamente malucos,
nonsense, né, que chega a ser hilário, PPPs que não citam nenhum agente nocivo, mas está lá tudo direitinho, carimbo da empresa, assinado pelo representante legal da empresa, profissiografia, e na hora de falar dos agentes nocivos, não cita nenhum agente nocivo. Acontece, né? E quando você fizer a análise técnica de todos esses elementos e verificar que o ruído ele está lá indissociado do trabalho, é indissociável do trabalho, né? Que o trabalho é feito em condições habituais e permanentes de exposição a ruído, e que aquele ruído está acima do limite de tolerância, que foi seguida a metodologia correta e que o PPP não apresenta nenhuma inconsistência, aí você faz o enquadramento. Né? Então, se for possível, você faz um enquadramento com caracterização de atividade especial exercida em condições especiais para fim de aposentadoria, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 57 da Lei 8.213 de 91, ou do artigo 64 do Decreto 3.048 de 99, uma vez que a metodologia de análise, aí você descreve se é NR15 ou se é NHO1 da Fundacentro, está em conformidade com a disposição legal, tendo sido ultrapassado o limite de tolerância. E aí você enquadra o perigo. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? E o objetivo dessa aula foi realmente facilitar o trabalho de vocês a partir de amanhã. Se ajudar algum colega que seja, eu já me dou por satisfeito. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Ronaldo. Foi maravilhosa, foi cheia de detalhes, riquíssima em pormenores e vai ajudar bastante a execução da tarefa. Cíntia, você como moderadora, se quiser, pode fazer comentário e organizar as perguntas, por favor. Ronaldo, muito boa a apresentação, realmente. Foi muito elucidou bastante coisa. Eu queria uma dúvida que eu fiquei aqui. Você diz que no PPP, no campo do responsável pelo registro ambiental, é obrigatória a informação a partir de 14 de outubro de 96. Né? Agora, uma vez que o ruído é um agente que sempre exigiu laudo técnico, períodos laborados antes dessa data, sendo ruído, também não tem que constar ao representante responsável? O que a IN diz, se eu não me engano, Cíntia, é que o LTCAT ele é obrigatório, né? Como é que se diz? A anexação do LTCAT no processo ela é obrigatória, mas tem um artigo na IN, e assim, se o LTCAT é obrigatório, significa que ele foi feito, e se ele foi feito, significa que deve ter um responsável técnico, que é um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho, né? Porém, existe um item na IN 77 que diz que abaixo de, acho que é 1996, né? Não é obrigatório, não é obrigatório que seja descrita essa informação no PPP, certo? Você tem razão, não faz sentido, mas... porque eu sempre considerei que uma vez que o ruído sempre exigiu laudo técnico, né, necessariamente eu tenho que ter o responsável por esse registro ambiental. Porque assim, na norma poderia estar escrito, não é obrigatório, vírgula, exceto para o agente nocivo ruído. Só que não está escrito assim, né? Tá então, escrito... mesmo sendo ruído, você... Entendi. Tá. Eu respeito o limite que está na norma. É como eu te disse, eu sou cara crachá, né? Por mais que eu considere a norma ridícula, me cabe cumprir o que está escrito, não me cabe questioná-la, né? Tá. E uma outra questão também em relação à metodologia, você diz... as legislações, se não me engano, só a de 98 que começou a falar na NR15, né? A partir de 1998, foi uma medida provisória. Que depois... Medida provisória 729, se não me engano, que falou da NR15. Isso, e no nosso manual, diz que períodos laborados até 18/11/2003 necessariamente tem que dizer NR15, né? Pois é. Se não tinha uma legislação antes de 98 falando isso, eu não sei se a gente... Entendeu? Você fez uma observação interessantíssima. Cíntia.
você pegou uma rara inconsistência no nosso manual, né? Lá no finalzinho, lá no finalzinho do manual, ele diz, né, justamente isso, que só a partir de 98 é que você pode considerar a NR15, mas na página 91, no quadro 17, está escrito todas as letras no quadro resumo que a NR15 deve ser cobrada para todos os períodos anteriores a... Aí fica essa contradição, né? Pois é. Então, assim, o nosso manual, ele é uma norma técnica, tá certo? Ele não é um livro de cabeceira da Branca de Neve, ele é uma norma técnica. Então, na página 91, se eu estiver analisando o processo, está aqui a data, 28 de abril de 95. Eu vou aqui no quadro, enquadramento ruído acima de 80 dB, metodologia NR15, anexo 1. Então, o nosso manual, como é uma norma técnica, ele abre margem a essa interpretação, mas você está corretíssima, viu? Eu poderia... Se você for atrás da lei que exige a NR15, por que eu coloquei? Porque tem um quadro no manual, o quadro da página 91, né? Seguindo aquele princípio comum aqui no Ceará, mato a cobra e mostro o instrumento com o qual defino o réptil. Aqui está ele, ó. O quadro da página 91. Sim, tem esse quadro. Então, realmente, assim, pode-se dizer que é uma inconsistência no nosso belo manual. Tá certo. Ok, obrigada. Acho que no chat aqui tem algumas perguntas, né, Henrique? Você chegou a olhar aqui? Eu vou tirar aqui da apresentação para poder ver vocês no instante. A gente está um pouco adiantado em relação à hora, então vou deixar algumas poucas perguntas aqui dos colegas. O primeiro que fez pergunta aqui foi o Jorge Campos. Jorge, você Onísio se comprometeu a responder as perguntas, viu? Jorge Campos, você tá aí ainda? Se tiver, liga o microfone, por favor. Gente, eu estou tentando compartilhar aqui. Pronto. Se precisar, eu intervenho, Henrique. Se precisar, mas eu acho que o Ronaldo fez um excelente serviço. O Onísio se comprometeu a responder as perguntas. Tá, vamos lá. O Jorge Campos ele pergunta, a favor, retornar ao assunto relacionado a PPP extemporâneo e contemporâneo. Perfeito. O PPP extemporâneo, o que é o conceito de extemporaneidade, né? Extemporâneo é quando o período do laudo técnico não corresponde ao período analisado, tá? Essa correspondência, ela pode ser essa não correspondência pode ser uma não correspondência mínima de, por exemplo, um dia apenas, né? Mas o que a gente observa na prática é um PPP feito em 2021 ou em dezembro de 2020, tá? Fazendo referência a períodos trabalhados no ano de 97, no ano de 98, no ano de 99, né? Tá bom? Então, isso é extemporaneidade. E você, como perito federal, está desobrigado a acatar documentos extemporâneos na sua análise. Se quiser fazê-lo, terá mais trabalho, mas não é obrigado. Eu, por exemplo, eu não acato. Quando tem, até que se mude essa norma, eu não acato o documento extemporâneo. Ok. A Leila pergunta, quando não fala se teve mudança de layout nos laudos extemporâneos, devolve por inconsistência? Não, isso é motivo para indeferimento, certo? Mais uma vez, desculpe se ofender alguém, mas volto a dizer, não confunda a obra-prima do mestre Picasso com a pica de aço do mestre de obra, não chame urubu de meu louro, não confunda mala com baú, rato com guabiru ou peba com tatu, certo? Então, você concluir por inconsistência não é a mesma coisa que não enquadrar. Nesse caso, é motivo para não enquadramento. Ou seja, você acatou a documentação e, por falta de uma informação técnica de mudança ou manutenção de layout, você optou por não enquadramento do período.
Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, da Lídia Gobato. PPP sem preenchimento correto. Como devolver ao INSS no PMF tarefas? A primeira conclusão, a primeira linha da conclusão, lá naquele campo final da página, eu até, quem é que está perguntando, Henrique, por favor? Foi a colega? Lídia Gobato. O PPP sempre Lídia, eu me senti muito tentado a puxar uma tarefa só para tirar o print screen da telinha de conclusão do PMF tarefa, só que eu já voltei para o presencial. Se eu puxar uma tarefa, eu posso ser penalizado pela minha chefe, doutora Márcia, né? Então, eu não pude fazer isso, né? Mas na primeira tela da conclusão, quando você clica lá em conclusão, a primeira opção que aparece é aquele texto que eu coloquei no slide. A inconsistência, divergência que impede a análise técnica. Então, você clica naquele primeiro item de inconsistência e divergência e conclui. E, nesse caso, ele fica pendente na caixa do perito, né? Não. Você ganha o ponto. E, rapaz, inconsistência é a melhor coisa. Henrique, inconsistência é a melhor coisa do mundo. Você, 10 horas da noite, vai dar meia-noite, você está devendo ponto, certo? O PMF, ele dá aquela travada básica entre 5h30 da tarde e 9 horas da noite, não baixa nada, não baixa os anexos, começa a funcionar a partir das 21h30, e aí inconsistência é uma maravilha, porque você ganha o ponto, conclui a tarefa e ela vai ser jogada para outro perito em qualquer lugar do Brasil. Se voltar para você, é ganhar na loteria, mas é muito improvável. Então, tá ótimo. Essas foram as perguntas que tinham aqui para fazer. Cíntia, você quer encerrar com algum comentário? Não, acho que, enfim, foi esclarecido. Muito obrigada mais uma vez, Ronaldo. Foi muito boa a apresentação. Obrigada, Henrique, pela oportunidade. Para mim foi uma honra, viu? Assim, eu não me julgo merecedor de estar aqui, certo? A bondade do Henrique em ter me chamado. O Ronaldo, foi ótimo, uma tarefa dupla, não só de preparar e fazer aula, mas como fazer isso ao final de uma mudança. Você fez uma mudança de residência, né, de endereço. Foi verdade. Já está terminando de fazer. Encaixotado, tá tudo bagunçado aqui ainda. Então, mérito duplo para você. Ronaldo, muito obrigado. A sua apresentação foi magnífica, maravilhosa. O vídeo vai ficar gravado no YouTube. Talvez a partir de amanhã eu já possa conseguir disponibilizar para todo mundo. E eu queria agradecer a todos a presença, o carinho, a atenção e uma boa noite a todos e até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Um grande abraço.